Mateus, capítulo 10, versículos de 2 a 4. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. É a primeira vez nos evangelhos que os apóstolos são nomeados todos juntos. Até agora, no evangelho segundo Mateus, nós vimos apenas a vocação de 5. Vamos lembrar? Está uns 100 programas lá atrás. Jesus chama às margens do mar da Galileia Pedro e André, uma dobradinha, filhos de Jonas. Ou João ou Jonas. Logo depois ele encontra Tiago e João, também pescadores, só que esses dois são filhos de Zebedeu. E um pouco mais para frente, capítulo 9, Jesus chama São Mateus. Portanto, no Evangelho segundo Mateus, a narrativa do chamado de Jesus é apenas para 5. Não sabemos os demais como foi que Jesus os chamou e onde ele os chamou. Agora nós vamos, um por um, investigar a etimologia de cada apóstolo e um pouco da sua vida. Preste atenção no que vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. O primeiro não pode ser diferente. Em todas as relações dos apóstolos na Bíblia, ele aparece em primeiro lugar. E isso não é por acaso. É a esse que Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também dirá a esse primeiro: apacenta as minhas ovelhas. O chefe, o cabeça do grupo apostólico, Simão, filho de Jonas, cujo nome Jesus muda para Pedro. Simão ou Pedro, ou Simão Pedro. Simão significa Deus ouviu. Chamado Pedro pelo próprio Jesus, Pedro significa rocha. Ele era filho de Jonas, Jonas é o seu pai, irmão do apóstolo André. Ele nasceu em Betsaida, pescador de profissão. Era casado, morava em Cafarnaum com seu irmão André. De fato, ele era casado porque tinha uma sogra. E Jesus curou essa sogra de febre. Já analisamos esse episódio ainda há pouco, alguns programas atrás, no Evangelho segundo Mateus. Era casado, mas não é certo que quando Jesus o chamou, se a esposa estava viva ou não. Sabemos que ele era casado por causa de sua sogra, mas não sabemos a data da vida ou da morte, da esposa de Pedro. Isto é, se durante a vida pública de Jesus, quando Jesus o chamou às margens do mar da Galileia, a esposa estava viva, fique à vontade para imaginar como foi o casamento dele. Se a esposa seguiu Jesus com São Pedro ou uma outra alternativa. Pronto, acabamos de apresentar o primeiro dos 12 apóstolos. Nos próximos programas vamos ver o que sabemos, o que se pode dizer de todos os outros. Conheçamos assim os 12 apóstolos.